Saúde a todos os irmãos, com a paz do Senhor. Venho trazendo mais uma palavra nessa tarde chuvosa para nossos corações. A palavra de hoje muito conhecida, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. E começa assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse-lhe Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse-lhe Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, o dia seguinte. No capítulo 9 começa dizendo: e disse Deus, e termina: assim foi. Lá no capítulo 11 também começa assim: e disse-lhe Deus, e também termina assim: assim foi. Lá no capítulo 14 também começa assim: e disse-lhe Deus, e termina também lá no 15: e assim foi. E lá no capítulo 20 também diz: e disse-lhe Deus. Lá no 24 também, irmãos, tem assim: e disse-lhe Deus. E termina o 24 dizendo: assim foi. O 26, irmão, também nos diz assim: e disse-lhe Deus. E termina lá no 30 dizendo assim: assim foi. Irmãos, essa palavra aqui de Gênesis, Deus fala para nós assim: que a sua palavra é muito forte, que a palavra tem força. A palavra de Deus é uma coisa que é incrível, pois Ele tem muita força nessa palavra. Veja-me o que Deus diz para nós lá no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo, versículo 5, capítulo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Veja como ele diz: sobre a tua palavra. E faz assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. Veja como Deus nos diz. E só sobre uma palavra de Jesus, uma palavra. Veja o que ele nos diz no capítulo 6, no 5. E respondeu Simão lhe dizendo: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanharemos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Sobre a tua palavra. Irmão, Deus está dizendo aqui nessa palavra que sobre uma palavra dele já basta para mudar todas as nossas vidas. Mas às vezes essa palavra não vem. Por quê? Porque nós não seguimos o que ele nos manda. Veja como a palavra dele também é forte aqui em Mateus, versículo 8, capítulo 8.
E o centurião respondeu, disse Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo este, vá, e ele vai. Digo ele, vem, e a outra vem. E ele vem. E o meu criado faz isso e ele faz. Irmão, o soldado aqui está dizendo que ele conhece a força de Jesus. Que ele conhece a força da palavra. A palavra é uma coisa muito forte, irmãos. A palavra às vezes tem o poder de nos levantar, como também tem o poder de nos derrubar. Eu me lembro que quando eu era novo convertido na igreja, eu tinha muita sede de fazer as coisas para Jesus. E na igreja que eu estava, o evangelismo era muito fraco. E eu lembro que eu pegava meu dinheiro e comprava as mensagens e ia fazer evangelismo por minha conta, nos ônibus. E um dia, um irmão me viu pregando no ônibus e falou para mim que ia me dar um caixinha de som para mim poder levar a palavra e também os louvores. E nesse dia, ele marcou de eu ir buscar os caixinhas, e Deus botou no meu coração de ir buscar nos caixinhas na integração, mas ir também escutando os louvores e evangelizando. Mas aí eu não tinha nenhuma calça, minhas calças estavam todas sujas e eu só tinha uma bermuda, que por que pareça, todas as minhas bermudas quando eu aceitei eu tinha doado todas, só restou uma. E eu fui levar as palavras e evangelizando, e fui buscar o caixinha. Na volta eu me lembro que eu encontrei uma irmã da igreja, por acaso, eu evangelizando na fila do ônibus que ela estava. E quando eu fui, que eu não reparei que era ela, evangelizei, entreguei a mensagem a ela e continuei fazendo o que Deus estava mandando. Nisso, essa irmã foi falar para o pastor que eu estava evangelizando de bermuda e começou a falar de mim lá na igreja. E nisso me desanimou muito. E nisso eu parei de evangelizar por causa disso. Irmãos, a palavra é uma coisa muito forte. Você tem que guardar a palavra de Deus, porque Deus nos diz lá em João: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade que ele fala é conhecer a palavra de Deus. Você conhecendo a palavra de Deus, ela vai nos libertar. É isso que ela nos diz. Veja o que Deus nos diz lá em Apocalipse. Apocalipse 3:8. Eu sei tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Irmãos, essa palavra aqui Deus está dizendo, Deus falou para a igreja de Filadélfia que eles não iam sofrer, porque eles guardaram a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente tem que guardar a palavra de Deus, conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. É isso que Deus nos diz. Deus nos diz lá em João versículo 8, João 8:32. E conheceis a verdade, e a verdade nos libertará. Qual é essa verdade, irmão? A palavra de Deus. Essa é a palavra, nos libertará. Aí vocês falam: irmãos, mas eu conheço muito bem a Bíblia, e eu tenho promessa de Deus. Irmãos, você pode conhecer a Bíblia muito bem e ter promessa de Deus. Mas aí eu te conto um fato. Na Bíblia
dizem que tinha um homem que também tinha palavra, que também tinha promessa de Deus. Mas por causa de uma coisa ele perdeu a promessa dele. Irmãos, quem era Moisés? Moisés era o homem salvador do povo de Deus, o homem que tirou o povo do Egito. Mas ele tinha promessas de entrar na Terra Santa. Mas ele não entrou na Terra Santa. E por que ele não entrou? Ele não entrou e não só entrou. Ele e mais outros não entraram. Por quê? Lá em Números 20, capítulo 7, nos fala: o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajuda a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirará água da rocha, e darás a beber à congregação e aos animais. Então Moisés tornou a vara diante do Senhor, como lhe dito, ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disseram-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tirares a água desta rocha para vós. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Sairão muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. Irmãos, vejamos aqui, muita gente nos fala nesse texto que Moisés não entrou na terra prometida porque feriu a rocha. Isso é o que muita gente fala. Mas aqui mesmo no capítulo 12, Deus já dá a resposta por que Moisés não entrou na terra prometida e nem a congregação dele. Vamos lá para o 12. O Senhor diz a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que tenho lhes dado. Deus está dizendo aqui que não foi por causa da rocha que ele feriu, pois no capítulo, nenhum momento no capítulo Deus diz: bate na rocha, toca na rocha. Mas porque não se santificaram, eles não entraram na terra prometida. Deus está te dizendo hoje: se santifica mais, busca mais a mim, busca mais a minha palavra. Muitos não vão entrar. Muitos daqueles que dizem: eu conheço a Bíblia, conheço de trás para frente, estão no inferno. Muitos morreram sem conhecer essa palavra e não tiveram salvação. Irmãos, em vez de você estar dentro da igreja fazendo fofoca, em vez de você estar dentro da igreja querendo derrubar pastor, querendo derrubar evangelista, vai buscar a palavra e vai se santificar. Porque lá fora, no mundo, existem muitas pessoas que não têm a chance de conhecer essa palavra. E você está aí, em vez de levar essas palavras para essas pessoas, você está aí fazendo fofoca dentro da igreja, querendo derrubar evangelista, querendo derrubar as pessoas que estão para fazer a palavra de Deus, porque o inimigo vai te usar também, tá? O inimigo usa todo mundo. O inimigo usa pastor, o inimigo usa evangelista, presbítero, levita. Então Deus está dizendo para nós essa tarde: busca mais as minhas palavras. Busca as minhas palavras e se santifica, pois senão tu perderás a tua salvação. E a maior riqueza
que nós podemos ter em Jesus, a maior promessa que nós podemos ter no Pai é a nossa salvação. Essa é a única promessa que vale a pena, irmãos. Deus está te dizendo essa bela tarde: se santifica em nome de Jesus. Irmãos, aonde essa palavra chegar, que Deus toque muitos corações e faça muitas pessoas poder mudar o seu coração, poder mudar o seu jeito de ver o nosso irmão, o nosso próximo. Pois Deus diz: amai a todos como a si mesmo. Amém, irmãos? Estou ficando por aqui. É mais uma palavra que Deus manda eu trazer para o coração de vocês. Que a paz esteja com todos.